tem carregado. Vou ler um bocadinho de texto. Tento fazer filmes, está certo. Se olharem para mim, não é muito difícil adivinhar que ainda não fiz muitos. A maioria dos filmes que realizei foram frutos das possibilidades e contextos em que estava inserido. Segui apoios não onerosos da Fundação Carlos Gulbenkian e nunca do Instituto Português do Cinema. Aqui um parênteses por uma queixa. Agora um pequeno, grande parênteses em relação a estas questões da nova lei do cinema que têm sido discutidas. Ontem já houve uma resposta por parte do No entanto, não sou alheia ao panorama atual e ao percurso bloqueado do cinema em Portugal. A anterior política cultural possibilitou um modelo agora exausto de produções de filmes portugueses. Depois de um interregno, elaborou-se uma nova lei do cinema que procurava responder à urgência de reanimar o setor em extinção e a colocar Portugal lado a lado com a maioria dos países do espaço europeu, à exceção da Hungria. Novo interregno, não apenas porque os regulamentos da nova lei do cinema não surgem, apesar de elaborados e discutidos, mas porque o governo é incapaz de cumprir. Como também não demonstra qualquer vontade política em fazê-lo, passando por cima da ordem legal e constitucional bloqueando a sua aplicação. Como Maria Fernanda referiu agora, alguém tem que pagar. Mas eu gostaria de fazer aqui uma ressalva em relação a quem paga, porque as crescentes privatizações ou a hipótese de um cenário privado não entendido, salvo algumas exceções, numa talvez aproximação ao sistema americano, é uma ameaça à liberdade artística do modelo europeu, na medida em que o que impera neste sistema é o cliente e o consumidor, por outras palavras, o influente mecenas. O último filme que fiz, Terra de Ninguém, primeiro em diversos sentidos, é um filme político, mas passo a explicar o meu entendimento desta questão. Gostaria de realçar que a distinção entre reportar factos e a literatura e a imaginação sim seja muito clara. A diferença entre literatura e reportagem, ambas entre aspas, não se sustenta. Acreditamos no documentário porque se constrói à base de reportagem. Removemos um ou dois tijolos ficcionais e a parede de realidade autêntica desmorona-se. O que nos sobeja é a imaginação que inscreve na nossa memória do mundo real que temos de escrever. É neste ponto de encontro que o espectador deve sentir que liquida as fronteiras entre facto e ficção. Paulo, o personagem deste filme, oferece retratos sublimados das crueldades e paradoxos do poder, assim como das revoluções que o depuseram, apenas para erguer novas burocracias, novas crueldades e paradoxos. O seu trabalho como mercenário encontra-se na franja destes dois mundos. O trauma está fora da memória, fora da história. É irrepresentável, não memorável e inesquecível. Como podemos conhecer o trauma, ou seja, como é que a sua irrepresentabilidade pode ser representada? E não será a própria história um contentor original do trauma? O trabalho da memória e o seu processo memorial de transformação do tempo e espaço, do político, do público e do privado, da nação e da família, não será este um processo de desejos? O que Terra de Ninguém nos mostra é que o poder é o pior jogador em campo. Quando Paulo, o personagem, retoricamente pergunta quem é que é pior, aqueles que eu matei, eu, ou quem me deu ordem para matar sabendo que eu ia matar. O mercenário que faz o trabalho sujo da sociedade, amando daqueles que mantêm as mãos limpas. Vocês perguntam-se como pode alguém ser tão violento, como pode ele executar esta ou aquela ordem e, acima de tudo, ser sádico. Paulo responde e reflete com paciência de quem não tem para onde ir. Na verdade, ele está apenas à espera do fim. Ele tem todo o tempo do mundo e nós é que temos falta de tempo. Ele é sem abrigo e talvez tenhas ou tenham a tentação de dizer que tem o que merece e que está a pagar pelos seus pecados. Mas se fores inteligente, quão dormente ficas com aquelas palavras, quão terrificante é o facto de que sintas empatia pela sua alma, talvez uma tentativa de partilhar a culpa. Ele é quem está encurralado na janela deste filme. Desde o início, o filme tem um pacto claro.
Um cenário, uma cadeira ao centro e Paulo sentado nesta cadeira. E desde o primeiro momento que será julgado. Assuntos pessoais são tornados discussão pública, mas num segundo momento é esta cadeira que gera a sua absolvição. Enquanto realizadora, para que o filme fosse efetivo, era necessário que não tomasse partido, o que não significa a neutralidade, mas mais o desafio de suster o julgamento para que este pudesse ser entregue ao espectador. Agora, peço emprestadas algumas palavras do Pedro Proença, que escreveu sobre o filme. O desconforto deste discurso ignora o nosso conforto e hipocrisia que coexiste com a suposta democracia, ou mesmo com os discursos que à sombra da democracia se constroem. A posição usual dos artistas é partir do status quo como algo adquirido em que podem exercer o desconforto e sentirem como legítimo o reconhecimento ou o apoio económico deste status quo. É um belo paradoxo. Paulo está numa posição semelhante, mas mais ingrata. É na fidelidade radical a um status quo que deixou de reconhecer, ou que deixou de não reconhecer, que se vai aprofundando um ressentimento e construindo uma marginalidade que desde o início se sabia inevitável. Final de citação. A guerra ao serviço militar era o assassinato não só consentido como legitimado, todos o sabemos. O nacionalismo, seja de esquerda ou de direita, comunista, fascista ou democrático, tem a mesma lógica. Diz Chomsky qualquer coisa como: qualquer pessoa racional compreenderia que a violência não é legitimada, a não ser que as consequências da sua ação sejam para eliminar um mal maior. Isto agora é só um parênteses em relação a estas questões. A violência enquanto resposta pode ser justificada, mas não legitimada. Observemos a ideia do olho por olho, dente por dente, embora creia que existe evidência de melhores resultados através de melhores meios, assim como exemplos que sugerem uma relação entre a ausência de violência e um elevado grau de organização social. Uma sociedade justa não pode ser imposta às massas, mas sim erguer-se dos seus esforços espontâneos, guiados pelo seu próprio desenvolvimento. E eu agora deixo aqui uma última questão, que talvez seja um bocadinho extremo. Mas qual é o preço mais elevado a pagar? O preço de uma revolução violenta ou o preço de uma estagnação pacífica?